Oi, gente. Na aula de hoje nós vamos falar sobre uso de objetos. Nós já estamos entrando um pouco no assunto de orientação a objetos. Então, como eu falei em outras aulas, um objeto é um tipo de variável que a gente usa em um programa que segue o paradigma de orientação a objetos. E esse objeto, ele sempre vai ter duas partes nele, digamos assim, duas partes. Uma parte são as informações que esse objeto guarda, é como se fosse o que é que esse objeto sabe. E outra parte são as funções, os métodos que eu posso rodar nesses objetos para manipular essas informações que ele guarda. A parte das informações a gente chama de estado do objeto. E a parte das funções que eu falei, que uma variável que é um objeto que não é um tipo primitivo pode rodar métodos nele, a gente chama de métodos. Então, todo objeto vai ter um estado, que são informações que ele guarda, e vai ter também métodos que que são funções que a gente roda nesse objeto para manipular essas informações que ele guarda. Então, a gente tem estado e métodos. É comum que o estado de um objeto fique escondido. A gente chama isso de ocultação de informação. Então, em geral, quem usa um objeto, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, não sabe, na verdade, que tipo de dado aquele objeto guarda ali dentro. O que a gente conhece, em geral, são os métodos que eu consigo rodar naquele objeto para manipular esses dados. Então, obviamente, se eu consigo rodar determinados métodos, eu vou começar a ter alguma ideia de que tipo de dado aquele objeto guarda como o estado dele. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um objeto que representa uma conta bancária. Ele vai guardar informações de estado e ele vai ter métodos que vão ser expostos para quem usa aquele objeto poder rodar esses métodos e manipular aquela informação e mudar o estado daquele objeto. Então, eu posso ter um método sacar, por exemplo, eu posso ter um método depositar, eu posso ter um método get saldo para saber qual é o saldo. Quando eu vou manipulando esse objeto e usando esse objeto, eu vou ter uma ideia muito boa de quais são os dados que ele guarda. Então, por exemplo, se para criar um objeto desse tipo, eu tenho que informar o nome da pessoa que é o titular da conta, o CPF da pessoa que é o titular da conta, eu já vou criando essa noção que esse objeto guarda uma informação sobre o titular, a pessoa que é o titular da conta. Se eu tenho um método que recupera o saldo daquela conta, eu vou tendo uma expectativa de que no estado daquele objeto está o saldo da conta. Mas a gente nunca vai ter certeza disso porque esses dados ficam ocultos. O que fica exposto são os métodos que a gente pode rodar no objeto para manipular esses dados. Por isso que ocultação e encapsulamento é que esse estado, esses dados e essas funções que manipulam esses dados vão estar sempre juntos, encapsulados, quando a gente está falando de orientação a objetos. Então, encapsulamento e ocultação de informação são termos importantes no contexto de orientação a objetos. Isso foi só uma introdução, né, aos objetos, para que a gente tenha essa noção de que todo objeto, a partir de agora, a gente tenha essa noção de que todo objeto, ele vai guardar informações e ele vai expor métodos que a gente pode rodar nele para manipular essas informações. E aí, na aula de hoje, como um exemplo de uso de objetos, a gente vai falar um pouquinho sobre uma classe em Java chamada ArrayList, que simula um array, só que um array dinâmico. A gente já viu também em outras aulas o que é um array, a gente já usou um array, a gente fez um exemplo que usava arrays. Mas na aula de hoje, a gente vai usar um objeto específico que simula que ele é um array. E aí, como esse objeto que a gente vai usar é um array, a gente não sabe exatamente o que é que ele vai guardar de informação dentro dele. Mas a gente vai saber, a partir aqui da documentação dessa classe, quais são os métodos que a gente pode rodar nesse objeto. Então, a gente vai criar um objeto que vai ser do tipo ArrayList. Isso objetos desse tipo eles são instanciados através da classe ArrayList, eles seguem o que foi definido nessa classe, e aqui na documentação dessa classe, a gente pode ver, por exemplo, como é que a gente cria um array
Então, aqui nessa parte dos construtores, aqui a gente vai ver quais são os parâmetros de entrada dos construtores dessa classe para que a gente possa instanciar um objeto dessa classe. Então, lembrando que para instanciar, a gente usa aquela palavrinha reservada new e depois chama o construtor. O construtor tem sempre o mesmo nome da classe, mas a gente pode ter uma sobrecarga aqui de construtores, que são vários construtores, né? Eles têm o mesmo nome, que é o mesmo nome da classe, mas eles têm parâmetros de entrada diferentes para dar uma flexibilidade a quem vai usar objetos dessa classe, quem vai instanciar objetos dessa classe. Então, a gente pode, por exemplo, instanciar um objeto do tipo ArrayList usando esse construtor aqui, default. O construtor default é aquele que não recebe parâmetros de entrada. Então, se a gente for aqui, a gente pode criar uma lista. Então, eu vou definir que é o tipo ArrayList. Eu quero, quando a gente vai definir um objeto desse tipo, isso é um array genérico. Eu posso guardar nessa coleção, nesse array dinâmico, qualquer tipo de dado, desde que seja um tipo de objeto. Posso guardar integer, double com D maiúsculo, string, outros tipos de objeto que a gente venha, de outras classes que a gente venha criar. Mas aqui nesse exemplo, a gente vai guardar nessa lista, nessa coleção, objetos que vão ser do tipo string. Então, a gente já define aqui qual é o tipo do objeto que essa coleção vai guardar. A gente precisa importar a classe para poder usar. Então, a gente vai dizer que a gente vai ter uma coleção, que é um array com os nomes das disciplinas que a gente já está cursando, ou disciplinas que a gente já pagou, que a gente já cursou. Então, vamos colocar disciplinas. E aqui, agora a gente vai instanciar, né? A gente instancia com a palavrinha new e o construtor default. Ele já colocou aqui para mim, eu só vou aceitar. Como esse ArrayList, né, um objeto do tipo do ArrayList, é um objeto que representa um array dinâmico. O que é isso? Quando a gente usa aquele array com colchetes que a gente já usou em outra aula, a gente tem que dizer qual é o tamanho desse array. E se por acaso a gente quiser um array de um tamanho maior, a gente teria que criar um novo array de tamanho maior, copiar o array anterior para esse novo array, passar a usar esse novo array, gerenciar esse tamanho na mão, né? Esse objeto aqui, que é do tipo ArrayList, ele vai simular um array, no sentido de que a gente vai poder recuperar elementos dessa coleção, desse array, através de um índice. Da mesma forma que o outro array, o índice começa de 0 e vai até o tamanho da coleção, né, a quantidade de elementos que tem na coleção, menos 1. Mas aqui, se a gente não tem muita noção de como é que o Java vai gerenciar essa questão do tamanho. A gente não se preocupa, na verdade, com isso, porque essa classe, né, objetos dessa classe, eles são arrays dinâmicos. Então, se por acaso foi criado um array de um certo tamanho e a quantidade de elementos que a gente vai inserir naquela ArrayList supera esse tamanho, a própria classe que foi criada pelo Java vai gerenciar esse array de forma que para a gente, usuário, fica transparente essa gerência do tamanho, como é que é feita essa gerência do tamanho do array e em que momento eles vão aumentar e diminuir esse tamanho, né, se a gente fosse pensar assim em baixo nível. Então, aqui a gente criou, a gente instanciou, e agora, esse nome aqui, disciplinas, é uma variável que referencia um objeto. Um objeto de que tipo? Um objeto do tipo ArrayList, que guarda informações e que eu posso rodar métodos nele. Que métodos? Se a gente vier e colocar o nome aqui, disciplinas, ele já vai oferecer aqui um monte de métodos para a gente que a gente pode ver qual que a gente quer usar, tá? Aqui na documentação, se a gente seguir adiante, a gente vai ter o resumo dos métodos que objetos dessa classe podem rodar. Então, aqui a gente tem, eu não vou ler aqui todos os métodos, eu vou falar aqui por cima só de alguns, porque em toda coleção, a gente consegue realizar algumas operações que são comuns a toda coleção, ou a quase toda coleção, que é adicionar, inserir elementos na coleção, pesquisar elementos na coleção, que é a busca, remover elementos da coleção, e iterar na coleção,
tá? Então, basicamente, são essas as operações que a gente consegue realizar em todas as coleções. Aqui, como é um array, e o conceito de array é que a gente consegue buscar um elemento através de seu índice. Então, a gente vai ter aqui vai ter método para adicionar um elemento em um índice específico. Tem um método de adição default que ele, se a lista estiver vazia, ele vai inserir no índice 0. Mas agora que tem um elemento, ele vai inserir no índice 1, depois no índice 2 e assim sucessivamente. Vou pular alguns métodos aqui, porque são muitos. Esse método aqui é bem interessante também, porque ele informa se um determinado objeto, um determinado elemento está nessa coleção. Então, se eu tenho uma coleção de disciplinas, de nomes de disciplinas, que são strings, e eu insiro nessa coleção a disciplina linguagem de programação, e aqui eu busco contains, passando a string linguagem de programação, ele vai me retornar true, porque eu já adicionei essa string lá naquele elemento. Se for outra disciplina que eu não tenho adicionado, ele vai me retornar falso. Esse método também é bem interessante. Esse aqui é o método que recupera um elemento da coleção pelo seu índice. Então, eu vou adicionando elementos nessa coleção. Se eu quiser, vamos supor que eu já adicionei 10 elementos. Se eu quiser recuperar o segundo elemento, vou fazer o get do índice 1, passando 1 aqui como parâmetro desse método. Aqui recupera o primeiro elemento da lista, o último elemento da lista. Aqui ele informa qual é o índice da primeira ocorrência de um determinado elemento. Então, uma coisa importante é que os arrays, eles permitem elementos duplicados. Então, por construção, um array list como esse, ele permite que eu coloque o nome de uma disciplina 2 vezes. Então, quando a gente pergunta qual é o índice de um determinado elemento na coleção, ele vai retornar o índice da primeira ocorrência desse elemento. Vamos supor que minha segunda inserção foi de linguagem de programação, que é a disciplina linguagem de programação. E aí, na 10ª inserção, eu também inseri linguagem de programação. Então, esse index of, quando eu passo o objeto linguagem de programação na string, ele vai me retornar 1, porque é o índice da primeira ocorrência, que foi a segunda inserção que eu fiz, né? Então, vai ser a primeira inserção é no índice 0, a segunda é no índice 1. Aqui ele vai informar se a lista está vazia. Aqui é para remover um elemento da lista através do índice. Então, eu digo que eu quero remover o elemento de índice 5. Então, ele vai remover aqui aquele elemento que está na posição 5, né? Começando de 0 na posição 5. Aqui eu passo o elemento e ele remove a primeira ocorrência daquele elemento naquela coleção. Aqui eu removo o primeiro, removo o último. Size, aqui também é um método interessante que retorna o tamanho. Quantos elementos eu tenho na lista agora? Como isso é um array dinâmico que cresce e diminui dinamicamente, então esse size ele vai dizer nesse momento qual é o tamanho. Quando eu rodo no objeto lista, ele vai me dizer qual é o tamanho, tá? Então, esses são os métodos que a gente que são mais interessantes e que a gente vai usar. E a gente vai começar a fazer aqui um programa, não vai ser muito bonito, para poder ser rápido. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer eu não vou ficar... O ideal é que a gente fizesse um programa bem bonitinho, com scanner e tal, mas para a gente ser mais rápido, eu vou fazer algo bem direto aqui, para a gente ter uma noção de como é que a gente usa um objeto desse tipo, tá? Então, eu quero inserir disciplinas nessa lista. Então, ele já colocou aí uma ideia para mim, eu quero inserir a disciplina álgebra linear. Paguei. Quero inserir a disciplina cálculo 1. Paguei também. Vou chutar aqui umas disciplinas. Quero inserir uma disciplina de português. Paguei. Vou inserir só mais uma. Disciplinas, ponto adicionar. Eu vou adicionar introdução a programação. Pronto.
E agora eu tô cursando a disciplina, sei lá, deixa eu pensar num nome pequeno de disciplina. Disciplina cálculo 2, vamos supor. Tô cursando, tô com muita esperança que vou pagar, já vou adicionar aqui na minha lista. Deixa isso aqui para depois, que eu vou ter que mostrar outra classe. Agora, vamos imprimir essa coleção. A gente vai ver se isso vai dar certo aqui. Essa impressão de um objeto assim, dessa forma, tá certo? Então, ele imprimiu aqui cada elemento que eu já adicionei aqui, né? Então, o método system.out.println, ele esperava receber uma string, ele recebeu um objeto do tipo coleção, mas esse objeto ele tem um toString, que é um método que é um método que toda classe em Java tem, e ele é obrigatório que a gente implemente ele quando a gente implementa uma nova classe. Então, esse método foi chamado e ele está aqui imprimindo a coleção que a gente tem, tá? Se a gente achar, vamos supor que eu quero saber qual é o índice, vamos ver qual é o índice da disciplina, vamos colocar a disciplina português. Vamos saber qual é o índice da disciplina português. A gente sabe que é o 0, 1, 2, é o índice 2, né? Então, o índice da disciplina português, eu não queria isso, não. Eu queria dizer, tô doida. Disciplinas.index of português. Então, ele vai me imprimir 2, não é isso? -1. Português. Faltou o GU e a gente já viu que quando a gente pergunta, quando a gente roda esse método, passando um elemento que não está na lista, né? Lembra que eu passei o sem o U, então não está na lista, ele retorna -1. A gente já viu isso agora, né? Que era o que eu ia mostrar, minha próxima coisa que eu ia mostrar. Então, aqui ele retornou o 2. Se a gente pedir para ele imprimir aqui o tamanho da lista, depois desses 2 elementos, né? Então, eu posso pedir aqui para ele imprimir disciplinas.size. Então, vou imprimir aqui nesse momento, ele vai imprimir 2. Eu vou imprimir depois que eu coloquei todos os 5 elementos, então ele vai colocar 5, tá? Então, tá aqui tudo que a gente tá imprimindo. Mas, se eu tentar, agora vamos tentar imprimir, a gente tem 5 elementos na lista, a gente sabe que esses elementos vão do índice 0 até o índice 4. Agora, eu vou tentar recuperar elementos pelo índice. Lembra que tem aquele método get, que eu rodo no objeto, passo o índice, ele me retorna um elemento que está naquele índice. Então, se eu fizer disciplinas.get o índice 2, ele vai me retornar português, né? Só que eu quero imprimir isso, né? Daí a gente vê. Então, eu vou pedir para ele me dizer qual o que é que está no índice 2 desse array. Então, ele vai me retornar o português, tá certo? Se eu pedir que ele se eu pedir informação, né, qual é o elemento que está no índice que não existe, aí ele vai dar um erro. Então, a gente sabe que só vai até o índice 4. Se eu tentar recuperar o que está no índice 5, então isso já vai dar um erro pra gente, tá certo? Ó, ele está dizendo index out of bounds exception, então é uma exceção de índice que está fora dos limites. O limite, né, eu tenho o índice 5, não faz parte de um índice, de um array que tem comprimento 5, né? Se um array tem comprimento 5, a gente sabe que começa de 0 só vai até o 4, né? Então, a gente recupera aqui só até o 4 e a gente que é programador, a gente tem que ter noção dessas coisas para não cometer esses erros, tá certo? E, finalmente, para a gente terminar essa aula, uma coisa que é interessante também é a ordenação, né? Muitas vezes a gente quer ordenar os elementos de uma lista. Obviamente, se o objeto é muito complexo, aí isso envolve outras implementações, que a gente vai falar mais para o futuro. Mas, em se tratando de um string, toda string... Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Toda string...
ela é ordenável, tá? Toda vez que a gente vê que que tem essa interface aqui, ó, comparable, aqui junto, quando a gente vê na definição da classe que aparece essa palavrinha aqui, significa que um string é comparável. E aí, todo objeto que é comparável, ele é ordenável, tá? E aí, a gente consegue usar outra classe para ordenar essa lista, que é essa classe collections. Essa classe collections é como se fosse uma classe utilitária que oferece serviços para a gente lidar com coleções, tá? Como a gente está agora começando a lidar com coleções de Java, né? A gente está usando aqui o ArrayList. A gente pode usar essa classe collection agora. Então, aqui a gente está vendo que ela vai oferecer alguns métodos, tá? Não se preocupem muito com essas letrinhas, depois no futuro a gente vai entender um pouquinho melhor elas. Mas a gente quer... Quais são os métodos aqui que a gente pode usar com arrays? E para ordenação, né? Para listas e para ordenação, tá? Ordenar em inglês é sort. Então, como tudo é em inglês, né? A gente vai acabar tendo que fazer esse tipo de raciocínio de vez em quando, tá certo? Então, a gente vai ver se tem algum método sort. Então, eu tenho aqui, ó, um método sort que ele retorna uma lista, né? Ó. Ele ordena a lista na ordem ascendente de acordo com a ordem natural dos elementos. E aí eu passo essa lista, vamos ver aqui mais detalhes. Eu passo essa lista que ele está só explicando aqui os detalhes. Vamos usar, né, essa lista. Sim, uma coisa importante aqui para usar esse método sort. Se a gente prestar atenção, ó, todo o método aqui, ele está marcado com static. Toda vez que a gente vê um método marcado com static, significa que a gente não precisa criar um objeto daquela classe para poder rodar o método no objeto. Esses métodos a gente roda na classe, então a gente usa o nome da classe, ponto, o nome do método. Se a gente fosse ver aqui em string, isso não ia acontecer, ó. Os métodos, aqui são os construtores, os métodos, eles não estão marcados com static. Os métodos estão, são métodos que a gente precisa rodar, criar um objeto, instanciar um objeto daquela classe para poder rodar esses métodos. Já aqui nessa classe collections, é como se ela fosse um serviço aí que vai ajudar a gente a usar coleções. Então, nesse caso, tá tudo marcado com static e a gente não precisa criar um objeto, tá? Então, para ordenar uma lista, a gente vai usar aquele método sort, ó, collections.sort. Ó, tá vendo? E essa lista que a gente passar para ele, disciplinas, ela vai ficar ordenada. Parece que eu já fiz ela ordenada, eu fiz não, né? Tudo bem, esse álgebra vai ser o primeiro, cálculo 1 vai ser o segundo, mas esse cálculo 2 vai ter que vir aqui para cima e introdução também, né? Então, eu posso agora imprimir a minha coleção ordenada, tá certo? Então, aqui estava a coleção original que eu tinha, e aqui tá a minha coleção ordenada agora na ordem natural. Não foi ordenada? Não foi ordenada não, né? Sorte, passando disciplinas. Cálculo 1, cálculo 2. Ah, já sei. É porque aqui eu coloquei o acento e aí provavelmente isso bagunçou a ordem natural dele. Deixa eu tirar esses acentos, pra gente ver um negocinho mais bonitinho. Cálculo, português. Ixi, como eu coloquei tanta coisa com acento. Vou deixar esse aqui. Cálculo 2, álgebra, cálculo 1, português, cálculo 2. Esse português eu tirei o acento, agora eu tenho que tirar também aqui. Então, vamos lá.
Então, era isso mesmo. A gente vai passar a ter álgebra, cálculo 1, cálculo 2, introdução à programação e, por último, português, depois que a gente ordenou essa lista, tá? Só para finalizar, uma coisa, não sei se vocês notaram que no método sorte aqui que a gente usou, cadê? Aqui. No método sorte que a gente usou, a gente recebe uma list, não uma array-list, tá? Isso vai ficar bem mais claro depois pra gente, tá? Mas só para finalizar, mesmo a gente sem entender direitinho o que é, para que a gente já comece criando esse tipo de objeto da forma certa. Mais para frente, quando a gente for estudar interfaces, aí a gente vai ver bem direitinho porque é isso aqui, tá? Mas o jeito mais bacana, na verdade, de criar uma lista é criar assim, definindo a lista como sendo list, um tipo genérico aí, mas instanciando o tipo de lista específico que a gente quer, tá? Porque no futuro vocês vão entender que isso ajuda muito na manutenção dos programas ao longo do tempo, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês nesse entendimento de uso de objetos e até a próxima aula.